Então, o pano de fundo, digamos assim, da aula de hoje é como executar toda a análise experimental com base nessa matriz. Lembrando que o nosso X1, prensas, X2, operadores, nível menos 1, uma prensa, um operador, nível mais 1, duas prensas e dois operadores. O nosso Y, a variável resposta, peças por hora. Perfeito. Vamos agora para o R, para justamente implementar esse problema no R. Primeira coisa, que pacotes que você vai usar? Eu sempre vou usar esses pacotes. Pacote CAR para análise estatística, pacote RSM, que é Response Surface Methodology, a metodologia da superfície de resposta. Esse pacote que é FR-F2 para trabalhar com fatorial, NOR-teste para trabalhar com teste de normalidade. Esse OLSRR é um teste de homocedasticidade para DOE fatorial. Esse aqui da IWR é um teste que vai, um pacote para fazer um teste para saber o poder do modelo. Só serve para projetos experimentais fatoriais. Bom, como é que a gente vai começar a escrever? Inicialmente eu farei sem usar o pacote FR-F2. Farei na mão mesmo. Então vamos usar aqui DOE no data frame. Esse comando aqui, expand grid, e vai ter x1 e x2. C designar o vetor, menos e mais 1. Menos e mais 1. Vou compilar essa linha. Ao compilar aqui DOE, o que nós vamos ter? Repare que não está randomizado. Menos, mais. Aqui você dobra. Menos, mais. Porém, no exercício, tem duas replicações. É verdade, são duas replicações. Como é que você faz isso aqui agora? Lembrando que a replicação é executar mais de uma vez a mesma condição experimental original. O comando é isso aqui, ó. Mais uma vez, é o mesmo data frame, rbind, dói. O que isso aqui faz? Multiplica, vai ter duas réplicas. Tanto é que se compilei, se eu compilar novamente, vocês podem ver que de 5 a 8 é a mesma coisa de 1 a 4. Fechou? Agora, o que nós faremos? É escrever a resposta do sistema, que são peças por hora. Produção de peças por hora. Como é que você faz isso no R? É muito difícil? Nem um pouco. Por que eu gosto da linguagem R? Porque ela é aberta. Então, para você fazer uma análise muito legal, profunda, para sua monografia de TCC, dissertação e doutorado, essa é a linguagem que eu recomendo. Voltando aqui no R, vocês podem ver que eu escrevi assim, ó, DOE, que é o mesmo data frame, cifrão Y. O que significa isso aqui, professor? É que vou inserir aqui, ó, o Y, vai aparecer mais um vetor coluna aqui. Isso aqui vai ser igual ao C, vetor, né? Aqui eu estou fazendo, né, em ordem, menos 1, 500, mais 1, menos 1, 1100. Aqui seria a primeira réplica e aqui a segunda réplica. Vou compilar. Vou calcular o DOE. É o que apareceu aqui. Show de bola. Bom, já temos a matriz experimental. 2AK, 2 elevado a K, sempre em problemas fatoriais vamos ter funções quadráticas, não full quadráticas, porém com termos de interação de segunda ordem.
Como que eu faço isso no R? Olha como é que é simples. Eu escrevi a data frame chamada função, que vai ser igual. O LM, o que vai ativar o algoritmo dos mínimos quadrados ordinários. Esse Y, é o que está aqui, ó, da nossa função resposta. Cifrão, que significa, o símbolo de tiozinho, falando que é y em função de quem? x1 vezes x2. Quando você faz x1 vezes x2, ele já faz a interação de segunda ordem e também os termos lineares. Olha que legal. Vou compilar. Acabei de compilar. Sempre usar o comando summary, função. Pronto. Vamos interpretar juntos? Aqui está como ele chamou a função, que eu acabei de mostrar para vocês. Tem os resíduos, que é o real menos o predito. Aqui nós temos o intercepto, que é o coeficiente linear. x1 e x2, os termos lineares, mas são coeficientes angulares. E a interação de segunda ordem. Aqui nós temos o teste T e o p-valor, H0. Cada coeficiente aqui não seria significativo a um nível de significância de 5%. Porém, como todo mundo aqui está menor do que 0,05, ou melhor dizendo, 5%, que é o nosso nível de significância, podemos assumir que todo mundo aqui é significativo. Olha o R quadrado ajustado. 99,5%, ou seja, 99,5% de toda a variabilidade deste processo é explicado por essa função quadrática. Tudo bem? E aqui está o erro experimental. Beleza? É fantástico, é. O que mais? Eu quero calcular o ANOVA. O que você faz? O ANOVA é summary, alv, que é a função, e basta buscar o data frame função, que eu já escrevi que função é isso aqui, ó. Pedir para compilar, e aqui nós temos o ANOVA, que vai ficar a mesma coisa do teste T. Mostra que todo mundo aqui é significativo. O ANOVA é um teste F e os coeficientes é um teste T. Bom, eu falei para vocês que eu sempre ativo todos esses pacotes aqui, ó, RSM, FR, F2, Nordeste. Ative todos. Por quê? Agora eu vou para a segunda parte. Já tem a função empírica. Calculei o ANOVA. Agora eu vou para o teste, os tipos de teste na unidade. O primeiro é o Shapiro teste. Shapiro teste. Função, quando você pega aqui cifrão, eu só quero os resíduos. H0. Os resíduos têm um comportamento seguindo uma distribuição normal. Ou antes de fazer, vamos colocar aqui histograma da função resíduos. Vou chamar aqui, ó, de histograma dos resíduos. Que pelo teste aqui dá para perceber que de fato deu normal. Pelo histograma realmente parece que é o normal mesmo. Shapiro, no pacote Nordeste que eu já ativei, ad.teste, é o teste de Anderson-Darling. Que assim como o Shapiro também deu que a normalidade ela existe. Esse comando aqui, par in from C22, que eu quero dois gráficos, vamos colocar aqui 2 gráficos por página. Aqui eu estou plotando a função. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho.
Pronto, aqui estão os gráficos dos resíduos. Aqui como está entre -1 e mais 1, de fato os resíduos têm um comportamento seguindo uma função de densidade de probabilidade normal. Ótimo. Deixa eu aumentar aqui. Bom, e agora? Já sei que os resíduos são normais. Não basta somente isso. Eu também tenho que ter a homocedasticidade, ou seja, que a variância dos meus resíduos ela é igual a zero. Esse pacote roda o teste Bunch-Pagan. Então, tem duas formas. bp.teste, aqui ele deu, por esse teste aqui para fatorial eu não recomendo, que ele deu que os resíduos não possuem variância igual a zero. Porém, sempre quando você for trabalhar com projetos fatoriais, o indicado é trabalhar com essa função aqui, OLS teste, branch pega, e escrever assim, ó, função, que é o data frame anterior, RHS igual a T e múltiplo também igual a T, significa que é igual a verdadeiro. Se você executar isso aqui, ó, nós temos isso aqui, ó. Então nós podemos perceber agora H0, as variâncias são iguais a zero. Quando eu olho para cada valor individual, todos aqui são maiores do que 0,05, inclusive simultâneo. Portanto, posso afirmar com um nível de significância 5% que para esses dados a variância dos resíduos era zero. Agora vamos calcular o poder do teste. Como é que você faz isso? Primeira coisa, você vai trabalhar com os efeitos. O que são os efeitos? Os efeitos nada mais são que os valores dos coeficientes vezes 2. Eu peguei os valores dos coeficientes e multipliquei por 2. Seria isso. Eu coloquei aqui -1, que eu não vou calcular aqui para o intercepto, que é o coeficiente linear. Já ativei esse pacote. O data frame poder, F power 2, alfa, que é o nível de significância 5%, número de níveis 2, número de réplicas 2, o delta, que é os efeitos, e o sigma, na verdade, aqui é o erro experimental. Para executar, vamos analisar. Quanto mais próximo de 1, significa que o poder é muito forte. Então, aqui deu 1 para todo mundo. Ou seja, o poder desse modelo é perfeito. Significa isso. Bom, o que eu posso fazer ainda de análise? Vamos fazer um gráfico de resíduos, dos efeitos e das interações. Para fazer isso, eu já tenho que ativar o pacote Library FRF2, que é um pacote do R para trabalhar com DOE fatorial. O primeiro gráfico é IA plot função. Aqui a gente vai ter o gráfico das interações. Nós temos aqui x1 e x1. Se isso aqui estivesse muito paralelo, ou seja, duas retas não horizontais perfeitamente, significaria que as interações não são significativas. Quando a gente olhou aqui as interações, o que nós tivemos aqui? Vamos pegar aqui o summary. Deixa eu buscar aqui em cima. As interações, em termos de coeficiente, elas são significativas. Vocês podem ver que está inclinado, não está paralelamente uma reta aqui na horizontal perfeita. Então mostra que as interações são, de fato, significativas. Quando você for gerar o gráfico dos efeitos, ele só é gerado para funções lineares. Vocês podem ver o que eu fiz aqui, ó. Prestem bem atenção. Eu peguei e calculei novamente, chamei de data frame função 1, aonde estava produto x1 vezes x2, é só x1 mais x2.
Se você compilar aqui, ó, summary função 1, você pode ver que agora só tem os termos lineares. Eu não posso ter interação. E o comando é mplot função 1. E aqui está os gráficos dos efeitos. Esse gráfico é muito bacana. Como é que você analisa ele? Olha, se a minha função fosse de minimização, o ideal é ter o x1 no nível -1 e o x2 também no nível -1. Se for de maximização, eu devo ajustar o x1 no nível máximo e o x2 também no nível máximo. Esse é o gráfico da média dos efeitos. Ele é fantástico. Beleza, turma? Um outro gráfico que você pode fazer sem usar funções mais complexas do ggplot é o gráfico de Pareto. Você vem aqui, aqui eu estou falando que eu vou querer um gráfico por página. Eu já tenho os valores T 21.3 que veio daqui, ó, os valores do x1, do x2 e do x3, e vou fazer um gráfico de barras aqui, ó, na horizontal. Pronto, eu tenho aqui as variáveis regressoras e o tamanho da barra é o valor do t-teste de cada variável regressora. Como é que você obtém o t crítico? Ele é em valores absolutos. T crítico vai ser ABS absoluto, QT é para você calcular o t crítico. Como é um teste bicaudal, você pega 0,05 e divide por 2. E 4 são os graus de liberdade. Esse é o valor do t crítico. Agora o comando segmento, eu vou traçar uma reta aqui, partindo aqui do valor de 2,76 para o eixo X. Ó. Pronto, em vermelho. O que significa isso aqui, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa que o Minitab gera. E um gráfico simples, sem precisar usar comandos mais complexos. Como o t-teste é maior do que o t-crítico, você refuta H0. Então, todas as variáveis regressoras ultrapassaram o valor do t-crítico. Logo, elas são significativas. E agora, o que nós faremos? Predição. Se você quer prever, o comando é predict, função, que é o nosso data frame, new data frame, que era o x1 igual a 1, x2 igual a 1. 1910 é o valor máximo que eu vou chegar. Se você quer prever agora com -1 e -1, esse é o valor que vai obter. Essa aula foi para mostrar para vocês como é que eu faço um DOE fatorial sem usar a matriz experimental pelo pacote FR.